Muito bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham aqui sempre neste momento da leitura orante do Evangelho diário. Cada dia nós nos deixamos questionar pelo Santo Evangelho do dia, como fazemos agora. E hoje o Evangelho que nos é proposto, que já começa a aparecer aí na telinha de vocês, é o Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Escutemos esta linda cena. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. E esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, que cena maravilhosa! Essa cena não pertencia originalmente ao Evangelho de João. Ela foi colocada aqui, talvez até por influência do Evangelho segundo Lucas, mas a igreja aceitou esta passagem como integrante do Evangelho segundo João. E aqui nós temos Jesus, que é luz da humanidade, colocado diante de um julgamento, de um juízo. E aqui Jesus, ele também está diante de uma prova. Uma mulher foi apanhada em flagrante adultério. Pela lei de Moisés, a chamada lei mosaica, ela deveria ser apedrejada. E olha aqui a injustiça da lei, porque os homens que cometiam adultério não eram obrigados a ser apedrejados, a serem mortos, somente as mulheres. E algo mais interessante, Jesus é colocado diante dessa questão não porque aqueles que o interrogavam estavam de fato interessados na sua opinião, mas era uma armadilha. Por quê? Porque no tempo de Jesus, a condenação à morte estava reservada aos romanos. Somente o procurador romano na Judéia, que naquela época era Pôncio Pilatos, poderia ordenar a morte de alguém. Esse direito tinha sido retirado aos judeus. Ora, portanto, se Jesus contrariasse a lei mosaica e dissesse que não era para condenar aquela mulher, ele estaria infringindo essa lei. Se ele dissesse que ela sim deveria morrer, ele infringia a lei romana, que proibia aos judeus de matar as pessoas. No fundo, como disse o próprio Evangelho, os mestres da lei e os fariseus estão buscando um pretexto para acusar Jesus e levá-lo ao julgamento e, quem sabe, à morte. O que Jesus Cristo faz? Ele desvia-se completamente da lógica colocada pelos mestres da lei. No deserto, criado pelo pecado, e o pecado nos leva a um deserto,
irrompe uma novidade, que é a misericórdia, que purifica e cura tudo à sua volta. Jesus aqui é todo misericórdia. Jesus aqui exercita, pratica a misericórdia para com aquela mulher. E reparem bem, ele não a adverte de nada, ele não chama a atenção dessa mulher em nada. Ele sempre se colocou da parte das mulheres. E ele despenaliza o adultério. Ele, ao perdoar a mulher, tira a pena que recaía sobre o adultério. O adultério deixa de ser um crime punível com morte, segundo Jesus Cristo. Ora, é importante, queridos irmãos e irmãs, que a gente aprenda uma coisa, uma vez por todas. Jesus não considera o pecado como um crime, mas um deslize que pode ser corrigido pelo amor e pela misericórdia. O objetivo de Jesus jamais é humilhar ou condenar o pecador, mas restituir-lhe a plena dignidade de filho e filha de Deus, perdida numa vida de pecado. A grande busca, o grande desejo de Jesus Cristo não é condenar o pecador, mas salvá-lo. E essa também deveria ser a nossa perspectiva. É por isso que eu lhe deixo 3 questões, 3 perguntinhas para que você medite com muita sinceridade em seu coração nesta manhã de hoje. Onde a condenação ao pecado é forte demais, cria-se uma sociedade ou comunidade que estimula as pessoas a viverem uma vida dupla, uma vida de faz de conta, uma vida hipócrita. Será que muitas vezes não agimos como os mestres da lei e os fariseus do Evangelho de hoje? Em segundo lugar, qual costuma ser a minha atitude quando percebo que alguém está pecando, que alguém está em pecado? Eu me dirijo, por exemplo, em particular a esta pessoa e a ajudo a mudar de vida? Ou eu começo a falar do pecado dela para amigos, amigas, vizinhos, vizinhas, enfim, todas as pessoas que eu encontro? Em terceiro lugar, será que a minha maneira de olhar para os pecadores, para as pessoas que erram, é a mesma com que Jesus Cristo costumava olhar? Com misericórdia, com amor? Será que eu não costumo julgar os outros antes de tentar compreendê-los e conhecê-los a fundo? Pense bem, mude de vida, converta-se. É tempo propício, é tempo de Quaresma. E para concluir, nós vamos fazer hoje uma súplica à bem-aventurada Virgem Maria pela saúde dos enfermos. Nesse momento que o Brasil já tem centenas de mortos e infectados, nesse momento que estamos vivendo com tanta penúria, vamos nos colocar na mão de Maria. Virgem Mãe de Cristo e da Igreja, gerações de crentes confiantes em vós vos invocaram com o título de saúde dos enfermos. Olhai por nós, vossos filhos, nesta hora de preocupação e de sofrimento, devido a um contágio que semeia receio e apreensão nas nossas casas, nos lugares de trabalho e de recreio. Vós que conhecestes a incerteza do presente e do futuro, e com o vosso Filho também percorrestes as estradas do exílio, recordai-nos que Ele é o nosso caminho, verdade e vida, e que só Ele, que com sua morte venceu a nossa morte, nos pode libertar de todo mal. Mãe dolorosa junto à cruz do Filho, também vós conhecestes a dor, suavizai os nossos sofrimentos, com o vosso olhar maternal e com a vossa proteção. Abençoai os doentes e quem nestes dias vive no temor, as pessoas que a eles se dedicam com amor e coragem, as famílias com os pequeninos e os mais idosos,
a Igreja e a humanidade inteira. Ensinai-nos ainda, ó Mãe, a fazer em cada dia o que o vosso Filho diz à sua Igreja. Lembrai-nos hoje e sempre, na provação e na alegria, que Jesus carregou sobre si os nossos sofrimentos, suportou as nossas dores e com o seu sacrifício acendeu no mundo a esperança de uma vida que não morre. Saúde dos enfermos, nossa Mãe e Mãe de todos os homens, rogai por nós. Amém. Que você, querido irmão e irmã, tenha um excelente e abençoado dia. Fique conosco. Amanhã, às 9 da manhã, novamente irá ao ar a leitura orante do Evangelho diário. Até lá.